Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse podcast, eu quero contar para vocês que eu voltei para o Todoist, que é aquele gerenciador de tarefas maravilhoso. Então, vou falar um pouquinho por que eu voltei para o Todoist, que eu estava usando antes, porque toda essa mudança aí de aplicativo para planner, para não sei o quê, que eu fico alternando, né? O pessoal fica louco. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que eu estou alternando entre os aplicativos, recursos esse ano bastante. Estou bem curiosa para entender como que fica a minha produtividade em recursos diferentes. Então, assim, eu meio que trabalho, né, com isso, com produtividade. Então, eu quero testar, quero falar um pouco mais a respeito. Por exemplo, o Planner eu nunca tinha usado antes. Quero poder falar com mais propriedade, então, por que eu acho que você deveria usar X e não isso? Embora eu sei que isso seja, assim, extremamente pessoal, né? Pode ser melhor para mim e não para os outros. Mas eu quero poder dar uma opinião melhor e eu quero testar novos aplicativos, ver o que o pessoal está usando, o que pode ser melhorado. Então, assim, eu comecei esse ano usando o planner, né, físico, o caderninho, e foi muito bom. Eu estava usando o Todoist, se eu não me engano, até então. E eu estava muito assoberbada com tarefas. E aí eu fui para o planner físico, onde a gente tem que dar uma desacelerada, né? Porque não é tão prático de usar, ainda mais para quem tem tarefas recorrentes, assim, coisas que você faz toda semana ou todo mês, uma semana específica. É um pouco mais trabalhoso de levar tudo isso para o planner, porque você tem que ficar escrevendo ali toda semana todas as coisas que você precisa fazer, embora eu tenha deixado alguns checklists lá no Trello. Então, eu comecei com o planner, mas aí resolvi voltar tudo para o Trello. Então, voltei para o Trello e comecei a usar o Trello e o Notion. Então, o que eu estava usando no planner físico, eu botei tudo no Notion, que é um aplicativo, um site aí, relativamente recente aqui no Brasil. Então, parece que os gringos aí já usam há muito tempo, mas aqui ainda é muito recente. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar do Notion. Vou deixar aqui na descrição do podcast e do vídeo também no YouTube os nomes, né, para você procurar depois se tiver interesse. E aí eu coloquei meu planejamento lá no Notion. Como eu já falei lá no podcast de ferramenta não te torna mais produtivo, para mim é muito fácil fazer essa migração entre softwares, entre aplicativos, entre papel ou digital, porque eu já tenho um método, então eu simplesmente abro e começo a fazer a mesma coisa que eu fazia em outro lugar. Então não é uma coisa que, tipo, nossa, fico uma semana para aprender a usar. Se você não tem um método, você vai, tipo, sofrer um pouco toda vez que você for mudar, que vai ter que adaptar totalmente. Mas se você tem um método, fica super fácil. E aí eu fui pro Notion. E aí, já iniciando então com um review sobre o Notion. É um site extremamente completo, complexo. Assim, ele tem tudo que você precisa para se planejar. Você pode usar para planejar a sua semana, pode usar para planejar o dia, pode usar para coletar anotações, referências. Para isso, eu uso o Evernote, mas com o Notion você pode tacar tudo lá dentro. Você tem um esquema de listas e cartões que nem existe no Trello. Então, assim, ele é muito robusto, ele tem inúmeros usos diferentes. Então, o mesmo quadro você pode ver como listas, pode ver como tabela, pode ver como. Enfim, só abrindo lá para entender. Ele é realmente muito complexo. Mas, assim, como eu já tenho, por exemplo, milhares de anotações no Evernote que eu uso lá para escrever posts, rascunhos, ideias e tudo mais, para mim não compensava colocar tudo no Notion, assim, seria um retrabalho que eu não precisava. Então eu já fiquei com duas coisas separadas. Mesma coisa no Trello, eu já tenho todos os meus projetos lá e eu não vi por que colocar no Notion, sendo que eu senti falta de algumas coisinhas do Trello. Então o Notion eu estava usando só para planejamento semanal. Então eu tinha minha visãozinha lá de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o que eu deveria fazer, minhas metas da semana, meus hábitos da semana. Era para isso que eu estava utilizando. Aí eu usei umas 5, 6 semanas, acredito, e aí enjoei do Notion e voltei para o Todoist. Por uma razão muito simples, mas não é específica do Notion, tá? É uma razão que me faz voltar para o Todoist várias vezes, que é o gerenciamento de atividades recorrentes com o Todoist. Ele é extremamente fácil. Então, assim, para quem tem várias dessas tarefinhas pequenas, que tem que fazer toda semana, num dia específico, todo mês, em uma semana específica, é muito fácil, porque lá você consegue programar isso facilmente. Você põe lá, por exemplo, escrever as reflexões semanais dos meus alunos do mapa toda segunda semana do mês. E aí ele vai criando essa tarefa automaticamente toda segunda semana do mês.
Eu não preciso ficar lembrando de fazer isso, eu não preciso ir lá no meu calendário, quando que é a segunda semana do mês, quando que eu vou fazer isso. Então, assim, o Todoist ele facilita muito a minha vida, porque eu tenho essa necessidade de administrar várias tarefas recorrentes. E é esse ponto específico da questão das tarefas recorrentes que ele programa automaticamente, facilita a minha vida, que me fez voltar para o Todoist. O Trello não faz isso, então tem que ser tudo manual mesmo, tem que ir lá mudar a data toda vez que você quiser repetir um evento ou duplicar um cartão, ele não existe nativo nessa função. O Google Calendário até dá para fazer lá, só que eu não gosto de misturar tarefas com os compromissos, tá? Então eu não uso o Google Calendário para isso, embora você possa usar. O Notion não tem esse recurso de ficar repetindo tarefas, até porque o Notion ele não é um gerenciador de tarefas. Embora ele possa ser usado como um gerenciador de tarefas, você pode ter listas lá dentro. Ele não tem esse recurso nativo, então, de repetir tarefas. O planner físico, então, nem se fala, né? Você tem que ir na mão ali escrever. Eu tenho que fazer essa semana. Essa semana tem reflexão semanal. E, assim, é muito complicado para mim colocar tudo isso no papel, porque você tem que ficar calculando. Mas faz quanto tempo que eu fiz tal coisa? Análise dos alunos, que é quinzenal. Mas quando foi a última vez que eu fiz? E você tem que fazer todos esses cálculos aí para inserir na agenda ou para inserir em algum outro gerenciador que não tem essa função. Então, por isso que eu voltei para o Todoist. E, assim, ele é extremamente prático, mas você tem que tomar cuidado. Se você é um workaholic, porque, assim, vai dar todas as suas tarefas infinitas ali, isso pode ser que gere ansiedade a algumas pessoas, pode ser que você trabalhe mais do que gostaria, mais do que é saudável, né? Porque tá tudo ali, todas as suas tarefas. Até foi a razão para eu ter trocado do Todoist para o planner físico, porque eu estava extremamente workaholic com o Todoist. Eu queria bater minhas metas, eu queria aumentar minhas pontuações lá, porque ele tem isso, né? De contar suas pontuações, você vai subindo de nível à medida que você conclui mais tarefas. Então, eu fiquei viciada em concluir tarefas no Todoist. Mas agora eu voltei, mais comedida, mais controlada, sabendo dos meus limites. Então, assim, eu espero não encontrar esse problema novamente. E outra coisa também é que eu assinava a versão paga do Todoist antes, e agora eu voltei com a versão gratuita. Então, isso também ajuda, porque te dá menos recursos para criar filtros, etiquetas, são coisas que no fim podem te ajudar na produtividade, mas se você não souber administrar direito, podem te assoberbar mais ainda. Então, voltei para a versão gratuita, que é assim, só o que eu preciso e tô então no Todoist. Então, o que eu estou usando atualmente para me planejar? Eu uso o Trello para projetos. Então, eu insiro todas as minhas ideias lá, ideias para posts, para podcasts, coisas que eu quero fazer algum dia. Enfim, é um repositório de tudo que eu penso. Vai para o Trello. E aí, o Todoist tem todas as minhas tarefinhas. Coisas que eu tenho que fazer no dia, planejamento semanal, agendar a manicure. Eu integrei também o Todoist com o meu Google Calendário para eu conseguir ver meus compromissos do dia também lá no Todoist, embora esse não seja o uso recomendado. Mas para mim está sendo mais fácil assim, porque eu visualizo. Hoje eu não posso fazer tal coisa em tal horário porque eu tenho tal compromisso. Eu sou extremamente esquecida, então se eu não tenho uma coisa ali me lembrando que eu tenho que fazer tal coisa em tal horário, eu vou esquecer. Então eu achei muito útil ter essa integração com o Google Calendário e o Todoist. Então, o compromisso ele aparece lá como forma de tarefa para mim, mas eu sei que não é uma tarefa, é um compromisso. Mas facilita a visualização do tempo que eu tenho disponível no meu dia. Porque se você não tem essa visão geral dos seus compromissos, pode ser que você coloque mais tarefas lá do que você tem condições de fazer, do que você tem tempo de fazer. Então, isso me ajuda muito. Eu fazia no Planner, fazia no Notion, faço no Todoist. Então, que é escrever meus compromissos do dia, e eu faço um cálculo, eu tenho, então, X horas livres esse dia, dá para acomodar tais tarefas. Então, isso é muito útil. Então, é isso que eu estou usando, o Trello, basicamente, o Todoist para tarefas, e o que eu uso, que eu já comentei aqui no início, o Evernote, mas não é para planejamento, é para armazenar anotações de cursos, meus posts, rascunhos, roteiros, tudo que é forma de texto eu coloco lá no Evernote. Eu não utilizo para planejamento, mas é uma coisa que eu uso assim todo santo dia, que eu recomendo muito aí para quem gosta de manter anotações digitais. Então, esses são os aplicativos que eu estou usando agora, Trello, Todoist e Evernote para referências, não para planejamento. E por que eu abandonei o Notion, por que eu abandonei o Planner físico e voltei para o Todoist?
Quem quiser experimentar, eu recomendo que baixe, que teste. Eu tenho certeza que tem a agregar aí muito para as pessoas que estão meio perdidonas com suas listas de coisas a fazer. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do podcast. Me sigam lá no Instagram, Leilane Verga, e tô avisando aqui que eu comecei a estruturar meu curso de organização da rotina. Até foi um dos motivos para eu ter voltado para o Todoist, porque assim, mais projetos, mais coisas para administrar, eu preciso de mais agilidade na hora de me planejar. Então, fiquem atentos lá no meu Instagram, @LeilaneVerga. Me mandem mensagem se estão gostando do podcast, se ajuda vocês em alguma coisa, e falo com vocês nos próximos. Até mais!